Olá, meus amigos, companheiros de estudo bíblico, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu já vou com uma pergunta. Você que é salvo, você que tem certeza da tua salvação, que sabe que o Senhor Jesus pagou por, por todos os teus pecados, você com certeza sabe que todo, mesmo salvo, tropeça, peca, resvala, nem que não queira. Às vezes acontece e queira ou não queira, cai em transgressão. E nesse momento que cai em transgressão, o que é que a gente deve de fazer? É salvo, a gente sabe que é salvo, mas transgrediu, pecou de alguma maneira. Pode ser pecado simplesinho. O Espírito Santo nos mostra que nós pecamos. Então temos consciência daquele pecado. O que é que nós devemos fazer? Você acha que devemos pedir perdão para Deus? Qual é a atitude que deve ser a do salvo? Eu sei, amados, que tem muita gente que tem dúvida disso e alguns até vão ficar perplexos com aquilo que nós vamos estudar hoje. Será que é assim? Mas o que está escrito nós não podemos nos furtar porque é. Vamos às escrituras então? Quem deve pedir perdão? Então, vamos começar lá pelo Antigo Testamento, vamos ir com calma para nós ver. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 18 e 19, por exemplo, porque tem outras passagens também que falam, mas nós não vamos pegar todas, porque senão nem termina o vídeo. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: Ó Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. O que é que nós vemos aqui, amados? Nós vemos aqui Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon. Então tinha uma multidão de pessoas ali. Que momento que era esse? Era o momento em que eles estavam comemorando a Páscoa. Essas pessoas chegaram ali e vieram e comeram a Páscoa, mas eles não estavam purificados segundo a purificação do santuário. Quer dizer, segundo os estatutos que Deus tinha deixado para comer Páscoa, as pessoas tinham que estar dentro daquelas normas. E essas pessoas aqui não estavam. Não estavam por quê? Porque, de alguma maneira, eles chegaram ali já, digamos assim, como que em cima da hora para comer a Páscoa e não havia tempo para eles se purificar. Então eles comeram assim. E daí o que aconteceu? O rei Ezequias orou a Deus e pediu perdão por eles, intercedeu, pedindo perdão a Deus por eles participarem da Páscoa ali naquela condição. Veja bem, que os estatutos eram escritos, estava escrito que devia de ser daquela maneira. E eles, portanto, não cumpriram o estatuto, portanto, transgrediram, pecaram. E agora o rei Ezequias, ele fala que todo aquele que tem preparado o coração para buscar o Senhor. Essa pessoa, no íntimo, eles estavam sabendo que estavam fazendo errado, mas o coração deles voltado para Deus, não queriam deixar de participar da Páscoa. Então, aconteceu esse pedido de perdão. Agora vamos notar o seguinte aí. Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, as tribos de Israel. Pessoas que pertenciam a quatro das 12 tribos de Israel. Portanto, judeus, né?
do povo judaico. Agora, vamos ver outra coisa aqui. Isso então foi lá no Antigo Testamento. Essas tribos eram das tribos de Israel que transgrediram o mandamento, estatutos que foi escrito e dado para o povo de Israel cumprir. Aqui, amado, quando esse povo estava fazendo, comemorando isso aqui, a igreja aqui na terra não existia. Portanto, não tinha nada a ver com igreja. Era só para o povo judeu. Então, vimos lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, agora vamos ver aqui na igreja. Já. Sabe que a igreja, que o povo de Israel é só nação das 12 tribos. A nação de Israel é composta por 12 tribos. A igreja do Senhor Jesus é composta por pessoas de toda nação, raça, língua e povo. Então, seja judeu ou não seja, seja gentios de qualquer nacionalidade, pode ser cristão. Pode fazer parte da igreja, que é o corpo do Senhor Jesus, desde que o Senhor Jesus insira no seu corpo. Porque não é a pessoa, não, eu quero ser cristão, que eu vou ser cristão. Não. A igreja do Senhor Jesus, quem escolhe a Deus, o Pai é que leva o Senhor Jesus e aí então é inserido no corpo do Senhor Jesus. Então, o cristão, aqui veja que a igreja, aqui no começo, o evangelho da graça de Deus era pregado para todos, para judeus e gentios, porque a igreja é composta de toda e qualquer raça, língua e nação, né? Então, aqui, neste caso, veja Atos capítulo 8, versículo 22, era uma pregação que estava feita para o povo, e veja o que aconteceu. Daí, um certo judeu, que era mágico, por nome de Simão, ele gostou do evangelho, né? E então ele abraçou, a Bíblia diz que ele abraçou a fé. Ou seja, ele pediu para fazer parte do cristianismo, pediu para ser batizado, tudo certinho. Só que o coração dele não era reto diante de Deus, ele era mágico, ele enganava as pessoas com as mágicas dele. E quando ele viu que os apóstolos colocavam a mão sobre a cabeça das pessoas, aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo, ele ficou extasiado, ele ficou maravilhado. E daí ele ofereceu dinheiro para o apóstolo Pedro, para que também, quando ele pusesse a mão sobre as pessoas recebessem o Espírito Santo. Olha que coração. E aí o apóstolo Pedro falou para ele isso aqui, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Essa oração que o apóstolo Pedro está dizendo para ele pedir perdão para Deus, porque Deus perdoasse ele da intenção do coração dele, ele querer comprar o dom de Deus por dinheiro. É pecado gravíssimo. Para lá de gravíssimo. Então nós vimos no Antigo Testamento aqui no Novo Testamento agora, né? Já na Igreja do Senhor, no comecinho, o apóstolo Paulo falando para um judeu, que era para ele se arrepender, né? E no caso ele pedir que Deus perdoasse ele do erro dele. Nós não vemos mais nenhuma passagem ali, a partir de Atos dos Apóstolos, né, a partir do andamento da igreja, não vamos em nenhum lugar mais a Bíblia ensinando a pedir perdão. Porque ali o pessoal foi formando a igreja, foi aumentando as pessoas, então as cartas eram escritas para as igrejas. Eu vejo que a igreja de Corinto ali era problemática, era cheia de pecado, mas você não vê um conselho dos apóstolos para alguém pedir perdão para Deus. Por que será, irmão? Por que será? Mas não, você pecou, se eu sou salvo e pequei, e não pedir perdão para Deus?
Pois é, amados, vamos ver no caso de nós salvos, pertencentes à igreja, o corpo do Senhor Jesus, o que é que devemos fazer. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui antes, aqui no versículo 9, o apóstolo João escreve que aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo, e a verdade não está nele. Então não tem quem não peque, não é porque é salvo que não vai tropeçar e não vai cometer algum pecado. Mas quando cometeu o pecado, o Espírito Santo imediatamente mostra que a pessoa pecou. A pessoa fica, eu sei por mim mesmo. A pessoa, olha, sai tudo, qualquer prazer da vida da gente. A gente não fica sossegado enquanto não confessa. Confessa aqui para o padre? Não. Confessa para o Senhor Jesus. Em vez de ir no sacerdote, que hoje não existe, são falsos sacerdotes, né? Então a gente vai no sumo sacerdote. Aquele que leva o sangue lá para espargir o altar lá. E para espargir lá sobre a arca, né, do concerto. Aquele que está no santuário do céu e que entrou lá com o seu próprio sangue para perdão do nosso pecado, confessa a ele. Confessar é uma coisa e pedir perdão é outra. O que está dizendo aqui? A promessa aqui é que se confessar o nosso pecado, seremos perdoados. Esse é o que deve ser feito. Tropeçou, confessa o Senhor Jesus. Pedir perdão, é rogar que seja perdoado. Confessar é reconhecer a culpa. A pior coisa, amados, que nós fazemos é tentar esconder a nossa culpa, é tentar se justificar. Ah, eu fiz isso porque fez porque quis. Fez porque fez e não adianta querer dizer que a culpa é de outro, alguma coisa, como Adão. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Daí a mulher, não, a culpa é a serpente que me enganou. E o que aconteceu para eles? Não foram justificados, porque não reconheceram, não confessaram os pecados, tentaram justificar por eles mesmos. Agora, aqui, amado, quando nós confessamos o nosso pecado, somos justificados por Deus, somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Quer dizer, confessou, é como se não tivesse pecado. Percebe? A alegria no salvo volta, a plena alegria. Aquela sensação de culpa vai embora. Que mais? 1 João mesmo, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, e em azul ali destacado, todo o pecado. Quer dizer, o sangue do Senhor Jesus tem poder para purificar de todo qualquer pecado. O próprio Senhor Jesus falou que o único pecado que é sem perdão era o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que o salvo não comete esse pecado. Certo? E para encerrar aqui, nós vamos ver esse texto, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. E 3:24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que significa, mas que o salvo já não tem nenhuma condenação para ele. Condenação espiritual, que ele vinha perder a salvação, é essa que a gente está falando. Porque a condenação natural que pelo pecado tem é pesado. Né? Então, por que aqui, amados, o rei Ezequias pediu perdão pelos que estavam comendo ali a Páscoa impuros? Porque a lei para Israel
era uma. A lei para a igreja a outra, veja bem, a lei para a igreja é essa aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, aquelas coisas que era lá da antiga lei não tem nada a ver com nós, porque nós em Cristo Jesus nós fomos livres daquele pacto lá. O nosso pacto com Deus é outro através do Senhor Jesus Cristo. E pela fé, mediante a fé, pela graça de Deus, somos salvos daquela lei para nós viver debaixo desta lei, que é a lei do Espírito de vida. E sendo justificado, gratuitamente de graça, justificados pela remissão dos pecados em Cristo Jesus. O que é ser justificado? Ser justificado é ser declarado limpo. Ser declarado é como a pessoa pecou, confessou seus pecados e está justificado através de Jesus Cristo. Deus vai na pessoa e diz: não tem nada, aqui está limpo. Não tem queixa nenhum, tem que pagar. Agora vamos ver, amados, o seguinte: por que nós não, os salvos não devem pedir perdão? Agora, como que eu entendo por que não é pedir perdão? É muito simples, é porque eu creio que Jesus já me perdoou de todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Os passados aconteceram já, o sangue do Senhor Jesus passou, pagou. Os pecados presentes, o Senhor Jesus já sabia que era impossível nós não pecar enquanto estamos nesse corpo de carne aqui. Então ele pagou junto também. E ele sabe que até que nós dessa sepultura, que então daí encerra o problema daqui da carnalidade, ele sabe que até que nós dessa sepultura a gente vai pecar, então ele pagou esses que a gente vai pecar também. Eu creio assim, amado. Agora, eu não tenho coragem de esconder pecado meu que eu erro e deixar escondido ou dizer que é culpa de outros. Porque daí eu vou estar piorando a situação. Então, eu pequei, seja pequenininho, seja grande. Eu corro aos pés do Senhor, Senhor, eu fiz, não é culpa de outro, é minha. É minha. Eu acredito na misericórdia, eu acredito no poder do seu sangue, eu acredito que estou salvo. Agora, o que eu peço é a misericórdia do Senhor, confessando a Ele, reconhecendo o pecado, que Ele não me castigue na quantia que o meu pecado merece ser castigado, porque senão eu posso até ser morto. Você entende? Olha, aquele cidadão, lá de 1 Coríntios, capítulo 5, onde aquele cidadão cometia pecado lá a ponto de estar tendo relações sexuais com a madrasta, era um pecado que era para a morte. E o que aconteceu ali? Quando o apóstolo Paulo soube, ele falou a ele não estava presente, ele escreveu. Mas ele falou: em espírito eu estou lá com vocês unidos. Então ele falou: o meu espírito juntamente com vocês unidos e o Senhor Jesus decidiram ali, né, que esse cidadão lhe fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o corpo fosse salvo no dia do Senhor. Então você vê a pessoa que brinca com o pecado, a que ponto pode chegar. Destruição da carne por Satanás. Quer dizer, Satanás entrega a Satanás o corpo dele, para Satanás, vamos dizer, matar ele, beliscão. Entende? Da pior maneira, fazer o que quisesse. Então, amado, o salvo não deve brincar com o pecado. Ah, não, porque eu sou salvo, agora eu posso pecar. Tem que lutar contra o pecado. Tem que lutar. Lutando ainda leva a alguns nocautes e tem de reconhecer diante de Deus isso. Agora, mas pedir perdão
Se eu peço perdão, eu estou atestando que o sangue do Senhor Jesus não foi suficiente, que pagou só uma meia dúzia de pecados para trás e que não tem poder para perdoar todos os meus pecados. Como diz ali que são purificados de todo o pecado. Então, quando eu falo e vou lá, Senhor, me perdoa, me perdoa. Ué, por que eu vou pedir aquilo que eu já ganhei? Aquilo que eu creio. Veja bem, a falta de fé, ou não crer, é complicado, porque a pessoa que não crê até o final, a pessoa não crê, a condenação eterna é não crer. Então tem que crer, amado, no que está escrito. E está escrito ali que o Senhor perdoa nós, aqui, perdoa os salvos de todos os pecados, justificou, limpou, não tem mais nada. Então, tem que reconhecer, tem que crer que já está perdoado quando diz que não há mais condenação, porque não é, porque já está perdoado de todos os pecados. Então a gente aprende isso, amado, a gente vai aos pés do Senhor Jesus quando a gente erra, sabendo que a misericórdia do Senhor vai nos livrar das consequências daquele pecado, se o Senhor quiser, se for do agrado dele. Porque se for reincidência, de repente o Senhor deixa que a justiça de Deus cobre na medida certa. E daí, amados, aí a pessoa não perde a salvação, mas não quero estar na pele dessa pessoa. Ok? Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Volto a dizer, o salvo deve pedir perdão ou não? Eu entendo que não, porque assim é que está escrito. Não fala nada que... Eu tenho certeza que se eu não pedir perdão, eu não vou estar pecando. Agora, se eu não confessar, eu vou estar complicando a minha situação. E sei que se eu pedir perdão, eu vou ter aquele sentimento de culpa, que eu estou desmerecendo o sacrifício do Senhor Jesus, achando que ele não foi lá muito suficiente. De repente eu tenho de ser crucificado. Veja bem, se eu peço para me perdoar outra vez, então Jesus Cristo tem de ser crucificado de volta. Como que pode isso? Não tem como. Percebe? Como às vezes a gente vai no embalo, a gente vai no que as pessoas falam, e muitas coisas às vezes que o nosso ouvido ouve é uma beira de abismo ali. Então nós temos de ter cuidado, não é verdade? Encerramos por aqui. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante contigo, com a tua família. Ore por mim, por a minha família. E se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.